Convoca a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de fevereiro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Arnaldo da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe, Dr. Ricardo Chinaldo Rodrigues. Havendo número legal para elaborar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus a aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente solicitou ao coordenador do plenário para efetuar em terceira leitura o projeto de resolução normativa, que altera a resolução normativa número 05/2011 e dá outras providências. Lida. Franqueando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para o ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. TC 16.324/2009. Trata-se de um contrato com a UBS. Aprovada a resolução 021. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. TC 2406/2010, 8616/2010. Trata-se de ata de registro de preço com a GESP. Aprovada a resolução 022 e 023. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente dirigir votos de felicitação pelo senhor auditor Sérgio Marciano, já antecipando seu aniversário, associando-se ao voto todo o pleno. Permanecendo com a palavra, colocou para o pleno decidir que quarta-feira não poderia ser facultativo, todos de acordo. Franqueada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de quinta-feira, no horário regimental. Deixa. Em discussão a ata da sessão anterior. Encerra a discussão. Coloque em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Isso.
Peço ao coordenador de plenário, Dr. Messias, para que faça a leitura da resolução em pauta. Projeto de resolução normativa. Altera os parágrafos 4º e 5º do artigo 1º, artigo 2º, inciso 1 e 2, do artigo 4º, 5º, do artigo 7º, do artigo 8º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11, todos da resolução normativa número 005/2011 e dá outras providências. Com a palavra, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Senhor presidente, eu gostaria em primeiro lugar de parabenizar o doutor procurador, doutor Pedro Barbosa, pela sua eleição e pela entrevista longa de uma página inteira no jornal de maior circulação no Estado, muito equilibrada, muito serena. Parabenizar, desejar que o seu biênio seja profícuo, tanto quanto foi o do doutor procurador Ricardo Schneider. Temos a certeza que Vossa Excelência dará continuidade a esse trabalho em harmonia e em perfeita consonância com o Tribunal, que o objetivo comum nosso é que os recursos públicos do Estado de Alagoas, no Estado e no município, e onde quer que haja recurso público, sejam observados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, através de seus conselheiros. E tenho a certeza que Vossa Excelência, junto com os seus pares, irá conjuntamente com todos nós, conselheiros, fiscalizar para que os recursos públicos alagoanos sejam da melhor forma aplicados. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a atenção e delicadeza. Continua facultada a palavra senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, nesse instante eu também quero manifestar e registrar, em primeiro lugar, os votos de também uma profícua, vamos dizer, administração como procurador-chefe do Ministério Público de Contas, o doutor Pedro, e também parabenizá-lo pela entrevista concedida ao jornal Gazeta. Tive a oportunidade de ler e dizer que sem dúvida alguma, mais um ganho e mais um avanço para o tribunal. Tenho certeza absoluta que terá um desempenho tão satisfatório quanto foi o do Dr. Ricardo Schneider. E é muito grato para nós todos que fazemos o tribunal percebermos que temos, compondo esse corpo funcional, pessoas da categoria dos nossos procuradores. E sem dúvida alguma, doutor Pedro, tenho certeza que será uma marcha sempre crescente a presença do Ministério Público junto a este tribunal. E como Vossa Excelência colocou em sua entrevista, certamente o caminho é para frente. Sem dúvida alguma, o caminho é promissor. E eu não tenho dúvida alguma que a escolha de Vossa Excelência foi muito acertada. E parabéns. A conselheira Maria Cleide. Presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, membros do Ministério Público, também quero parabenizar o doutor Pedro por estar à frente do Ministério Público. Parabéns, desejo que tenha uma
grande desempenho à frente do Ministério Público e acho que, como disse a conselheira Rosa, para o Tribunal de Contas é acho que é grande valia e estará sempre somando com o Tribunal. Parabéns, doutor Pedro. A palavra, a conselheira Anselmo Brito. Rafael, o quê? Obrigado. Obrigado, Celso. Esta presidência também quer parabenizar, em nome de todos os funcionários e servidores desta corte. Parabeniza o Dr. Pedro Barbosa, que foi eleito e vai assumir no dia 15 de março, em posse solene nesta corte, como procurador-geral junto ao Ministério Público de Contas. Vamos também ao subprocurador, Dr. N. Pimenta, que foi eleito, subprocurador Dr. Rafael Alcântara, que foi eleito juntamente com o Dr. Pedro Barbosa, e o Dr. N. Pimenta, que foi eleito como corregedor. Parabenizar a todos, executar de parabéns a todo o Ministério Público de Contas. Obrigado, Excelência. Continua a facultar a palavra, senhoras conselheiros e senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos à votação da resolução. Entregando aqui. Resolução com número. A resolução em pauta, a resolução normativa em pauta, que altera os artigos, altera os parágrafos 4º e 5º do artigo 1º, artigo 2º, inciso 1º e 2º do artigo 4º, artigo 5º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 11º, todos da resolução normativa 005/2005 e adota outras providências. Em discussão, projeto de resolução normativa. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Gustavo Toledo. De acordo com a resolução, senhor presidente. Conselheira Rosa Albuquerque. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, Excelência. Conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, eu gostaria de votar favoravelmente a este projeto que irá por aprovação normativa desta Casa, com duas ressalvas. A constante do artigo 10 do seu inciso 1º, que eu entendo que houve aqui uma diminuição, embora quantitativa, mas eu acho que houve diminuição de competência das câmaras. Então, nesse aspecto, quanto à questão do valor hoje a ser matéria da Câmara, em que trata aqui da dispensa de licitação, aquele contido na Lei Geral de Licitações, anteriormente o valor era R$50 mil, eu voto contra no caso deste inciso 1º do artigo 10, por entender que houve diminuição de competência das câmaras. Também, Excelência, eu voto contrariamente ao artigo 11, ao inciso 6º do artigo 11, porque eu entendo que aqui há uma afronta à nossa Constituição Federal, em particular o artigo 73, parágrafo 4º. Ou seja,
como a função dos auditores substitutos é exatamente essa, substituir conselheiros, sendo convocado somente aquele auditor que esteja substituindo o conselheiro, acaba restringindo o próprio papel constitucional ao qual o auditor está obrigado a cumprir. Fora esses dois aspectos, eu acompanho as normativas, queria que fizesse constar inclusive alta os meus motivos que não acompanho o artigo 10, inciso 1º, e o artigo 11, inciso 6º. Que seja registrado em ata as palavras do conselheiro Anselmo Brito. Aprovada a resolução normativa que altera a resolução normativa 005/2011 e adota outras providências. Continua a facultar a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Na vez que ela queira fazer uso, passamos a hora do expediente. Na hora do expediente, com a palavra o conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Não tem nenhum processo em pauta hoje, excelência. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte, tenho a relatar nesta sessão o processo de número 8306 de 2008. Versam os autos acerca do contrato de empreitada pelo preço global número 075 de 2008, celebrado entre o município de Maceió com interveniência da Secretaria Municipal de Construção da Infraestrutura e a firma Calcom Construções Limitada, objetivando o serviço de pavimentação da Alameda da Paz, no bairro Barro Duro, em Maceió, Alagoas, conforme discrimina a cláusula 1ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 145.274,41, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 7ª do referido contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para execução do objeto referido no contrato teve um lapso de 90 dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço, e sua vigência foi de 120 dias, contados a partir da publicação do Diário Oficial do município. Observa-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu na modalidade convite, uma vez observados os ditames da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à douta Procuradoria Jurídica desta Corte e ao Ministério Público junto a este órgão, através dos pareceres números 0831/2010 e 1236/2012, 6ª PCRC, respectivamente, opinaram pela regularidade do referido contrato, consoante informação de folha 122/125 dos autos. Em síntese, é o relatório. Em analisando os autos e de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta Egrégia Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação em apreço. Ademais, no contrato em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie e, em seu aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar sobre o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Pela regularidade da contratação, excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloca a votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Conselheira Maria Cleide. Relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque.
processo TC 4030 de 2009. Versam os autos acerca do contrato número DLC 01/2009, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Alagoas, DR Alagoas, e a empresa Brasil Química Produtos Asfálticos Limitada, objetivando em caráter emergencial a aquisição de material asfáltico RM1C, na quantidade de 600 toneladas, conforme discrimina a cláusula 2ª do contrato. O valor pactuado na contratação perfaz a quantia de R$ 805.500, cujos recursos financeiros estão expressos na cláusula 5ª do referido contrato. É de se atentar que o prazo estipulado para a execução dos serviços teve um lapso de 180 dias, improrrogáveis, com término previsto para o dia 16 de agosto de 2009, ou até a conclusão do certame licitatório para o mesmo objeto. Observa-se que o procedimento administrativo adotado para a presente contratação se deu através da dispensa de licitação, uma vez observados os ditames do artigo 24, inciso 4º da Lei 8666 de 93. Encaminhados os autos à doutra Procuradoria Jurídica e ao Ministério Público junto a esta Corte, através dos pareceres números 1491/2010 e 041/2013, segunda PCRA, respectivamente, opinaram pela regularidade do referido contrato, consoante informação de folha 60/65 dos autos, em síntese ao relatório. E analisando os autos, de acordo com a instrução processual, verifica-se que os órgãos técnicos desta egrégia Corte não apontaram qualquer anomalia existente no processo de contratação em apreço. Ademais, no contrato em análise, estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie e, em seu aspecto formal, não foi detectada nenhuma irregularidade. Ante o exposto, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, voto pela regularidade do contrato na forma e para os fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra o Ministério Público. Pela regularidade da contratação, Excelência. Em discussão, processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Encerra a discussão e coloco em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanha a relatora. Conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanha a relatora, Excelência. Aprovado. Continua com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Sem mais processos, presidente. Com a palavra a conselheira Maria Cleide para relatar. Sem pauta para o dia de hoje, Excelência. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores membros do Ministério Público Especial que atuam neste tribunal.
palavra ao Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro relator, senhor presidente. Luiz Eustáquio, conselheira Rosa Albuquerque, Com relator, presidente. conselheira Maria Cleide. Com relator. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, tem um novo processo de início de entendimento. Com a palavra o Ministério Público Especial para se pronunciar. Nada a acrescentar, Excelência. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Acompanha o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, claro, uma outra decisão simples. Inicialmente, retificar o instrumento relatório de 2 argumentos.
Ministério Público de Contas emitiu um parecer número 172, palavra do senhor procurador Rodrigo Siqueira Cavalcante. Apesar de ter levantado preliminarmente ofensa ao devido processo legal e a garantia da defesa por suposta afronta aos artigos 195, 196, 195 do regime interno, copia, ao final, pela improcedência da denúncia e representação. Por entender que não há sequer o mínimo indício de desvio de finalidade da cláusula de valência atestada, e foi a questão da corporação eletrônica e da injeção eletrônica nesses veículos. E ao contrário da impugnação do procedimento administrativo realizado no PJ, apenas tratava da questão da exigência de injeção eletrônica para as motocicletas, que somente atenderia ao número de fabricantes, afirmando que esta exigência, por vários motivos, estava dentro da discricionalidade do contratante, e que pese o posicionamento do outro representante. Ambos analisamos logicamente, isto é, na busca do fim útil do processo administrativo, não encontramos nos autos qualquer indício de regularidade ou legalidade do motivo do procedimento do presente feito, embasando a necessidade de separação credenciada para conhecimento dos autos e a apresentação de defeitos dispostos regimentais, conforme correspondem os artigos 95 e seguintes do regime interno desta Casa, mesmo porque as possíveis informações aqui já estão presentes, conforme contido no item 7 desta decisão. E solicitá-las novamente seria contraproducente, assim como desnecessário. Seria alongar a atividade processual por aspectos tão evidentes e robustos, quiçá causando mais incômodos e potenciais prejuízos ao denunciado quanto à execução da ofensa. À vista das informações consubstanciadas pelos autos, inclusive da posição ministerial quanto à inexistência de provas ou indícios concernentes ao denunciado, ou de existência da legalidade, regularidade e ainda do mesmo poder que compete a relator, o objetivo ao dever de responsabilidade, assim como do artigo 193 do seu parágrafo 5º do regime interno propõe-se o arquivamento do corrente feito e dessa forma o tribunal decidindo em arquivar o presente processo com o que estipula a segunda posição desta Casa, nossa ordenança, esse artigo 1º, inciso 18, da parte da denúncia, nesse artigo 12, artigo 33, e das disposições gerais incertas no artigo 27. Quanto ao nosso regimento, os capítulos que disciplinam competência dos procedentes, artigo 18, a tramitação judiciais, artigo 57, a questão específica da denúncia, a tramitação do artigo 93, precisamente assim como na própria do inquérito período para a inspeção, a seguinte atividades, assim como iniciar o Tribunal de Justiça para o conhecimento A palavra ao Ministério Público Especial para... Excelência, eu gostaria de um esclarecimento. Vossa Excelência entendeu pelo arquivamento feito em virtude da nova publicação do edital? Foi isso que aconteceu? Que houve a modificação do edital com essa nova publicação e a denunciante não impugnou o edital na seara administrativa? Sobre informação, o juiz, eu arquivei o processo, embasado em informações já constadas aqui no Tribunal de Contas, embasado inclusive no parecer ministerial, onde ele não verifica quaisquer vícios, pelo contrário. Então, Vossa Excelência proferiu um julgamento de improcedência da denúncia. Exatamente. E, ao final, arquivou. Exatamente. Exato.
Perfeito, Excelência. O Ministério Público reitera os termos do parecer 172 de 2013, como vencida aponto a preliminar suscitada de ofensa ao devido processo legal e, caso seja ultrapassada, pela improcedência da denúncia pelas razões aqui exaradas no sentido de que não haveria limitação da competitividade no caso por atendimento ao interesse público. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Certo? Com a palavra, o conselheiro Gustavo Toledo. Hoje, todos nós conselheiros recebemos uma intimação do Tribunal de Justiça datada do dia 25 de fevereiro, do dia 5 de fevereiro. Hoje nós já estamos no dia 19, não, dia 20. 19. Portanto, Vossa Excelência e todos que aqui compõem esse plenário que nos ouvem, o serviço público é assim. Não gostaríamos de que fosse como uma empresa privada e que imediatamente se fosse tomada providência online, seja lá como for. Mas do dia 5 para cá, tivemos aqui eventos tipo carnaval e tantas outras coisas, como foi no processo agora relatado por Sua Excelência o conselheiro Anselmo Brito, que a presidência, ao receber no dia 18 de outubro, que tratava-se de uma quinta-feira, obviamente que ninguém sabe a hora que chegou no gabinete da presidência, tendo apenas a sexta-feira, porque o sábado e domingo não funciona, e na segunda-feira despachou, chegando no gabinete de Sua Excelência na terça-feira. De outubro, foi 18, não, 19. Dia 19, sim. Desculpe, mas que... Só para auxiliar. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, eu acho que foi penalizado muito mais aí o despacho presidencial desta casa, e tão bem explicado, do que mesmo o motivo que foi o pedido da empresa da anulação do concurso, do edital. Tanto que o Tribunal de Justiça assim o corrigiu e está o conselheiro pedindo para o arquivamento. Só gostaria de deixar claro que neste arquivamento vai ficar quase como uma negligência deste tribunal através do presidente à época, que era eu, que amanhã poderá ser Vossa Excelência ou qualquer um. Então, que isso fique claro, que eu voto, acompanho o relator pelo seu arquivamento, mas fazendo veemente restrição a que esta questão parecendo uma negligência da presidência e daqueles que fazem a presidência, não só do presidente, porque o presidente está ali, como Vossa Excelência sabe, que traz aquilo que vem. O conselheiro é muito mais fácil, a gente vai no nosso anexo, a gente vai ler, o presidente recebe pessoas, o presidente vai às solenidades, o presidente aguarda que a sua assessoria venha, e a assessoria da presidência era boa, tão boa que Vossa Excelência manteve quase 100%. E este presidente, em momento nenhum, foi negligente. Era só nesse sentido, voto favorável ao arquivamento, mas fazendo veemente discordância na parte do que cabe ao Tribunal de Contas quanto ao seu caminhamento processual, até pelos dias que existiu nesse período do sábado e domingo. Era nesse sentido, senhor presidente. Continua em discussão o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Excelência. A palavra, conselheiro Anselmo Brito. Eu gostaria de pedir desculpas se por essa impressão que a Excelência teve, mas para a gente não dizer que não foi nesse sentido. A
apenas no sentido de falar que também, como a entrada foi em cima do prazo, pertinho da realização do procedimento licitatório, também o gabinete deste relator não teve culpa de ter chegado somente no dia 29. Assim, excelência, porque, inclusive, o prazo veio do meu gabinete para o Ministério Público, que são 48 horas, também não foi obedecido. Então, tudo passou a ser a um prazo impróprio. Por esse sentido, excelência, me desculpe. Eu entendo Vossa Excelência, já está desculpado, tenho a certeza que Vossa Excelência não queria ofender, porque ofenderia a própria casa. E quem quer que esteja ali representa todos nós. Agora, com toda a venha, Vossa Excelência, isso era um assunto que vai ficar arquivado para toda a vida, até daqui a 100 anos, 200 anos, parecendo, dando a entender, eu entendi Vossa Excelência, já está desculpado, que Vossa Excelência e a presidência foram mediante como não foram. Que se teve alguém que errou, foi a empresa que impugnou, que deveria ter feito há mais tempo. Fez quase em cima do dia. É nesse ponto que, se Vossa Excelência, se puder, retirar essa parte, porque fica aí para os anais, daqui para os meus bisnetos, os bisnetos de Vossa Excelência, os tetranetos, e tudo isso aqui online que vai ficar nas nuvens, parecendo que foi uma missão nossa, quando não foi. E tanto que foi corrigido e que está sendo por arquivamento. E ficou num histórico, uma coisa parecendo muito mais o tiro no pé do que é nesse sentido. E, desculpado a Vossa Excelência, que tenho a certeza que Vossa Excelência não teve essa intenção, mas eu também não poderia ficar em silêncio nessa defesa. Continua a discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão. E, antes de encerrar, senhor presidente, decano Luiz Eustáquio, antes de encerrar a discussão, passa a palavra ao conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. É que eu fiz aqui um apelo à Sua Excelência, que se ele pudesse, no voto dele, ele retirar essa parte, tanto do gabinete dele, quanto da presidência, porque parecendo que o tribunal foi o responsável do que nem aconteceu de mal, porque foi sanado todos os problemas, mas ficou uma história de que a presidência, o tribunal como um todo, como o presidente e o conselheiro e o Ministério Público foram tudo muito em cima dessa parte. Foi essa indagação. Se não for o arquivamento, eu sou completamente favorável. Continua a discussão. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Quanto a mim, quanto ao meu voto, eu acho que dei um voto dentro da realidade, dentro do que queremos no Estado. Eu acho que não teria nenhum problema, nenhum demérito, nem para a presidência, nem para os conselheiros, nem para o Ministério Público, nem para qualquer órgão que tenha atuado no processo. Eu acredito que o voto ele não pecaria em virtude dessas peculiaridades. Eu gostaria de ter o voto como relação. Continue a discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloque em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio. Voto pelo arquivamento com a supressão daquele histórico feito. O voto do conselheiro Luiz Eustáquio, que se resiste em ata, e vota pelo arquivamento, acompanhando o conselheiro Anselmo Brito, mas com as ressalvas aqui por ele citadas. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor presidente do Ministério Público, com relação às razões colocadas pelo conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, esta conselheira, na verdade, eu não observei não consegui enxergar a negligência do tribunal de forma
no momento em que era relatado o voto feito relatório pelo conselheiro Anselmo, não percebi essa intenção nesse voto, mas se foi percebido de forma tão clara assim pelo conselheiro Luiz Eustáquio, eu não consegui vislumbrar. Nesse instante, confesso que já é o momento de se votar e não posso mais pedir para que seja repetida a leitura do voto do conselheiro Anselmo. E nesse instante eu devo acompanhar o voto, eu acompanho o voto de arquivamento do processo, da denúncia, como lido pelo conselheiro Anselmo. A palavra, conselheira Maria Cleide. Senhores conselheiros, senhora conselheira, como bem disse a conselheira Rosa, eu não observei essa questão de que pode ter atingido a presidência. Então, como eu não alcancei essa discussão do conselheiro Luiz Eustáquio, acompanho o relator, que já tem uma forma que não tem como a gente verificar se houve realmente direcionado à questão da presidência. Eu não consegui enxergar. Então, através disso, eu voto com o relator. Acompanho o voto do relator. Aprovado. Um voto com ressalva do conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Sem mais processo, esta presidência tem a informar. Primeiro, com relação à questão do processo agora discutido e aprovado, de que pela entrada do processo, que foi em cima quase do ato da licitação, e que, como nós sabemos, e a forma também da lentidão do serviço público, que infelizmente existe, não é só no Tribunal de Contas, mas em todos os poderes, em todos os órgãos, há sempre uma lentidão. Mas, e principalmente hoje que estamos entrando na era da informática e que este tribunal ainda não está adequado totalmente para a época da informática, e que estamos procurando adequar, que Vossa Excelência muito bem, conselheiro Luiz Eustáquio, deu o pontapé inicial para que a gente possa dar celeridade dentro deste tribunal, e tenha certeza que no futuro bem próximo nós não teremos mais nem esse problema com relação a essas distribuições, a esse encaminhamento, e de que a culpa não é de nenhum de nós, e sim, primeiro, a própria empresa, mas está tendo o direito dela de entrar até no dia para fazer o pedido, e também a gente também não é obrigado a apreciar também naquele mesmo dia, né? Então, se houve algum prejuízo, acho que não houve, no meu entender, que se houvesse prejuízo à empresa, era simples. Se tivesse algo errado, tenho a certeza que o relator, o conselheiro Anselmo Brito, suspenderia a licitação, que mesmo o ato, se tivesse irregular, Vossa Excelência suspenderia. Então não há prejuízo para esse tribunal, não há prejuízo para a empresa, e nem há prejuízo para o Tribunal de Justiça, no caso, que fez a licitação. Qualquer ato que tivesse irregular, a gente poderia suspender. Então a tramitação apenas atrasou devido à própria lentidão do serviço público e a informática, que ainda não estávamos totalmente, ainda não estamos totalmente 100% dentro
do PIC da informática, mas que com certeza, se tivesse algum prejuízo, eu tenho certeza que o conselheiro Anselmo Brito teria assim suspendido a licitação. Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. Todos os procedimentos vai ser objeto de análise do tribunal, seguindo o processual adequado, que o processo completo está tramitando no tribunal, o original. Tranquilo. E o processo No assunto, eu gostaria de esclarecer a conselheira Rosa e a conselheira Maria Cleide que o conselheiro Anselmo, no momento nenhum, quis ferir a presidência, como tampouco a ele próprio e ao Ministério Público. E ao tribunal. Ao tribunal como um todo. Eu achei aquele histórico dali que vai ficar, não que eu ofensa, não, aquele histórico de nossa parte é que ficou, porque o meu voto foi nesse sentido, se ele poderia suprimir aquele histórico. Ofensa jamais. O conselheiro Anselmo não ofendeu este presidente, não ofendeu ao seu próprio gabinete, não ofendeu ao Ministério Público. Agora, o histórico que vai ficar é que parece que houve negligência de alguma das partes, ou de todas as partes, desde quando, se Deus quiser, em breve, nós teremos o despacho eletrônico, chegando de onde quer que Vossa Excelência esteja, despachar o processo. Mas hoje são processos físicos, que tem que fazer lá, chegar o Emanuel com aquele monte de processo ali, tem que preparar o despacho, leva para o chefe de gabinete leva para o presidente. Foi nesse sentido. Nada de ofensa, senhor conselheiro Anselmo. Jamais trouxe nisso. Pensei nesse assunto de Vossa Excelência querer nos ofender em ao tribunal. Não foi nesse sentido. Por isso eu estou esclarecendo a conselheira Rosa e a conselheira Cleide o motivo de que eu votei pela supressão desse sentido. Mas, encerrado o assunto, já está o processo. Continua facultada a palavra, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Eu queria só deixar aqui o Estado decidir no gabinete, a Associação de Servidores, Tribunal de Contas, como pessoa, o presidente, o senhor Jair, meio que não está no meio do processo em mãos, mas ele pediu pessoalmente que registrasse aqui no pleno que o tribunal procedesse aquela sistemática toda de divulgar todas as informações com base na própria lei de essa informação. Assim como está em os poderes, acredito que a Excelência está tomando pela situação agora, muito toda a parte informática que está caminhando com excelência, mas vou deixar registrado, atender um pedido ao servidor do tribunal, não é demais para a turma deixar registrado. É isso, Excelência. Obrigado. Quero informar a Vossa Excelência, conselheiro Anselmo Brito, de que esta presidência vai tomar todas as providências e vai atender o pedido. Não precisava sequer o presidente da associação solicitar, até porque eu recebi em nosso gabinete, e recebi como presidente e recebi como funcionário, e se ele fizer essa solicitação, tanto verbal como já fez escrita, eu irei atender dentro do prazo. Toda e qualquer solicitação de transparência desse tribunal vai ter, e eu irei publicar todo o pedido que foi feito pela associação, desde que esteja dentro da lei e que já observei e está dentro da lei, eu irei publicar. Não precisava a associação procurar os conselheiros antes de extinguir o prazo dessa presidência. Mas irei atender o pedido, inclusive que o pedido veio errado, veio com timbrado o papel do sindicato, sendo assinado pela associação, e o papel timbre do sindicato. Mas irei atender o pedido da associação e do sindicato. A nossa presidência, a nossa gestão vai ser feita com a mesma transparência que foi feita a gestão do conselheiro Luiz Eustáquio. Quero informar
os senhores conselheiros e a este pleno que o conselheiro Anselmo Brito solicitou desta presidência e já enviou ofício para essa presidência que no dia 20 de fevereiro a 1º de março vai tirar a sua licença, suas férias. Também do dia 13 de março a 1º de abril. Estou informando porque os demais conselheiros, se assim quiser, já que o conselheiro Luiz Eustáquio também está tirando nesta data, para que tome a informação para cada um poder assim pedir suas férias, encaixando com, já que só 2 conselheiros podem tirar férias no mesmo período. Sem mais, e em nome de Deus, encerra a presente sessão e convoco os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para a sessão de quinta-feira no horário regimental.